Olá, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, tudo bem? Estamos aqui num novo Conversa na Margem Esquerda e hoje o nosso tema ele tem a ver com a ideia, né, de que, como a gente fala da esquerda, né, então lá no nosso primeiro programa a gente tentou definir basicamente o que é a esquerda contemporânea, né, o que é a esquerda hoje, né, no século XXI. Né? Então, que tipo de governo que essa esquerda hoje, né, contemporânea, defende? Né? Então nós vamos falar um pouquinho, né, temos um livro aqui, né, depois também vai ser colocado aí para vocês, né, sobre a questão daquelas manifestações que houve na Praça da Paz Celestial em Pequim, né? E que exatamente isso é uma espécie então de símbolo, né, do que é que a esquerda defende ou que tipo de governo a esquerda defende hoje. Sem dúvida nenhuma, né, hoje a esquerda, né, brasileira, por exemplo, né, moderna, contemporânea, né, ela defende um governo que não é o modelo cubano, por exemplo, não é o modelo venezuelano, não é o modelo chinês e não é o modelo da Coreia do Norte. Né? Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, esses três últimos citados, a China, a Coreia do Norte e Cuba, esses governos eles se implantaram, né, como um sistema estatizado, né, um sistema que se chama então genericamente de sistema socialista ou comunista, no contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria que aconteceu a partir do final da Segunda Guerra Mundial e foi até o final da União Soviética, 1990, 91, né, que aí nós então temos o fim, né, desse mundo bipolar de dois grandes países, né, que defendiam tipos de regimes, né, de economia, sociedade e tal, diferentes. Né? Os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a democracia liberal, e a União Soviética defendendo, então, ou o socialismo ou o comunismo, né, dentro de uma coisa que é chamada, então, de ditadura do proletariado. Né? O governo venezuelano, ele veio, né, ele não deixa de ter também um contexto parecido, né, com os contextos aí do que hoje foi a China, ou que é a China, ou que é também a Coreia do Norte e Cuba, né? Não deixa de ter algo parecido, por quê? Porque tem a ver com a interferência dos Estados Unidos lá, né? A Venezuela é um país extremamente rico em petróleo, ela faz parte da OPEP, né? Ela é um dos grandes produtores, né, de petróleo do mundo, né? E a Venezuela, ela tem uma localização que para os Estados Unidos interessa muito, que é muito próximo, né, dos Estados Unidos. Porque se você pegar os outros países da OPEP, né, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Né? Então, se você pegar os países da OPEP, que são os grandes produtores exportadores de petróleo, eles ficam basicamente no Oriente Médio. Né? Você tem a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque, o Irã, né? Que são esses países que são grandes produtores de petróleo. Né? E no mesmo nível desses países, você tem a Venezuela. Né? Só que a Venezuela ela está numa região muito próxima, né, dos Estados Unidos, em comparação aos países, né, que a gente chama de Oriente Médio. Arábia Saudita, né, Kuwait, Irã, Iraque. E com os quais os Estados Unidos têm relações, mas às vezes essas relações ficam muito difíceis, né? Como aconteceu, por exemplo, quando houve a Revolução Iraniana, né? Do Shah, contra o Shah Reza Pahlavi, né? Que levou o Ayatollah Khomeini ao poder. Então, quer dizer, houve um rompimento aí, né? De relações diplomáticas, comerciais, tal, entre o Irã, um grande produtor de petróleo, exportador, né? Que era um grande vendedor de petróleo para os Estados Unidos até 1979, né, quando era governado pelo imperador lá, pelo Shah, né, como se chamava-se, né, com X, né, Shah Reza Pahlavi, que era um cara muito ligado ao Ocidente, aos Estados Unidos e tudo mais. Né? Então vendia muito petróleo para os Estados Unidos, devido a questões, né, de ocidentalização, da cultura, né, e tudo mais. O que acabou acontecendo? O Shah foi derrubado por uma revolução mais fundamentalista islâmica, né, liderada por um grande líder, né, do islamismo xiita, né, que era o Ayatollah
Khomeini, né, que estava exilado, inclusive, né, morava na França, né, exatamente porque se opunha ao governo do Shah. Só que ele conseguiu um apoio popular aí, em determinadas questões aí que não interessam muito nesse momento, ele conseguiu chegar ao poder, né, Então os Estados Unidos têm problemas, né, então como teve problemas, por exemplo, com o Iraque, governado pelo governo anterior até do Saddam Hussein, né? Depois uma amizade muito grande com o Saddam Hussein e de repente um rompimento com o Saddam Hussein, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos vê ali, né, nessa região, muita instabilidade político, né, administrativa, né, e também de visão de exportação ou não para os Estados Unidos, né? Então, tanto é que lá na Arábia Saudita, por exemplo, tem bases lá, ficam lá, né, para garantir toda a segurança da produção de petróleo, né, ir para os navios e ir para os Estados Unidos, né. Só que aí a Venezuela, então, ela tem uma proximidade muito grande dos Estados Unidos e tem tanto petróleo quanto tem, né, por exemplo, né, quase a mesma coisa que é Iraque, Irã, né, e Arábia Saudita e tudo mais, né? Então poderia sustentar, né, os Estados Unidos. E com o golpe, né, que houve, né, com a chegada ao poder, né, e depois teve uma tentativa de golpe contra, né, o Hugo Chávez, né, Hugo Chávez então instalou no país, né, na Venezuela, um governo, né, nacionalista, né, um governo que tinha, né, no petróleo, na exportação petrolífera, né, a sua grande, né, como sempre foi, né, na Venezuela, a grande fonte de renda, né, do país foi a exportação de petróleo. Mas ele resolveu então fazer uma mudança, né, exatamente na distribuição disso, né, da riqueza, né, do petróleo. Então ele achou que a riqueza do petróleo deveria ser em benefício da maioria da população, né, venezuelana. E aí os Estados Unidos começou a fazer uma interferência muito grande, né, e começou a não gostar das atitudes do governo do Hugo Chávez, né, e o Hugo Chávez então foi, né, até preso, né, por uma tentativa de golpe interna, totalmente apoiada pelos Estados Unidos, né, e ele conseguiu, devido à sua popularidade, ele conseguiu então ser solto e retomar o poder. E os golpistas não fugiram do país, né, principalmente para a Colômbia e tal, etc. E foi totalmente apoiado pelos Estados Unidos, né? O presidente que assumiu, né, de maneira ilegal lá na Venezuela era o dono da maior televisão, né, que existia, a maior rede de televisão que existia lá na Venezuela, né? E esse governo durou 3, 4 dias e foi, no primeiro dia, reconhecido pelo governo americano, né, estadunidense, como um governo legítimo na Venezuela, pelo presidente George W. Bush, né, que é exatamente o George W. Bush que tem toda essa questão problemática do ataque às Torres Gêmeas, né, e também a questão do Iraque, né, ser colocado como um responsável pelo ataque às Torres Gêmeas. Depois provou que não era nada disso, mas naquele momento, 2001, né, 2002 e tal, você tem esse contexto ali, né, foram passadas várias informações, né, falsas para a população americana, inclusive para a própria imprensa americana, né, e para o próprio Congresso americano, né, onde os membros do governo mentiram deliberadamente para, né, o povo americano, né, e para o Congresso, os representantes e até para a mídia, né, dizendo que tinham provas cabais que o governo do Iraque era o responsável, né, por ter dado toda uma logística, né, e o planejamento dos ataques às Torres Gêmeas feitos pelo Osama Bin Laden, meu Deus, Então, voltando, né? Então, então o governo do Saddam Hussein, do Iraque, teria dado todo o apoio e tinha planejado, né, que o Osama Bin Laden pudesse, né, fazer o ataque, né, com os seus agentes lá, né, que pegaram os aviões e tal, e, né, atacaram o Pentágono e atacaram as Torres Gêmeas em Nova York, né, e tal. Então, o governo venezuelano sempre sofreu uma pressão muito grande dos Estados Unidos, né? Então esses regimes, né, seja a China, seja a Coreia do Norte, seja Cuba, né, e seja também
a Venezuela, são regimes extremamente fechados, né? Regimes onde nós temos uma ditadura mesmo, né? Então hoje, né, a esquerda brasileira, né, pelo menos grande parte da esquerda, a esquerda que tem um significado, né, tem uma importância política, uma importância eleitoral, ela não defende mais esses regimes, né? O tipo de regime. Defende que cada país possa ter o seu governo, né? O que se chama de autodeterminação dos povos, né? Então, por exemplo, quando o governo brasileiro era um governo do PT, né, com o presidente Lula e a presidenta Dilma, o Brasil tinha relações com a Venezuela, até porque o Brasil tinha um superávit comercial de mais de 5 bilhões de dólares com a Venezuela, então tinha, assim como tinha com a Colômbia, assim como tinha com outros países, assim como tinha com os Estados Unidos, né? Então, às vezes, fala, porque esses países, eles defendem ditaduras, né? Porque o governo do Lula, da Dilma, defendia ditadura, não defendia nada. Ela defende a autodeterminação. Então, quer dizer, se no governo venezuelano você tem o Hugo Chávez e depois, né, você tem o seu sucessor, que foi determinado por leis internas, né, nenhum país deve se intrometer lá. A mesma coisa aconteceu com Cuba, a mesma coisa com a China e a mesma coisa com a Coreia do Norte. Tanto é que o presidente Trump foi lá e conversou com o ditador norte-coreano, né, o Kim Jong lá, né, sem nenhum tipo de problema, no sentido de que eles precisavam resolver as questões geopolíticas deles, né, questões, né, de problemas que eles tinham, né, que a Coreia do Norte é muito isolada e tal, então de repente eles estavam tentando fazer conversas bilaterais para tentar resolver os problemas de relação dos dois países, né? Então, quer dizer, ninguém falou que o Trump era um ditador que defendia o governo da Coreia do Norte, né? Então, quer dizer, os países, eles têm que ter o quê? Né? Eles têm que ter os seus interesses defendidos pelo seu governo. Então, por exemplo, se eu tenho um bom comércio com a China, né, eu não vou me intrometer no governo chinês, né? E o governo chinês é uma ditadura, não respeita os direitos humanos, tortura opositores, né? Proíbe religiões, né? Por exemplo, o cristianismo é proibido na China, né? Tal como é proibido também na Arábia Saudita, que é um grande amigo, aliado dos Estados Unidos. Então, quer dizer, não há nenhum tipo de questão que os países têm que se envolver na política interna dos outros, né? Então, sempre o que o governo brasileiro, de 2003 a 2016, defendeu foi a autodeterminação dos povos, né? Quer dizer, assim como nós temos, né, grandes coisas que foram feitas nos Estados Unidos e que podem ser adotadas no Brasil, leis importantes que tem lá, por exemplo, como a tributação das grandes fortunas, né? A esquerda brasileira, por exemplo, ela tem um projeto que é muito parecido com o que existe nos Estados Unidos. Então, tem nada de comunismo, nada de, né, coisas ditatoriais, né? Existe nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que uma grande parte da direita adora, acha lindo e maravilhoso, né? Tem aí o presidente que até bate continência para a bandeira americana, né? Então, lá você tem isso, né? Toda a política do pré-sal brasileira, ela foi feita baseada na política, né, da Noruega, né, de toda a lei norueguesa, né, que eles descobriram petróleo no Mar do Norte, e toda aquela ideia de você transferir parte tanto do lucro como dos royalties para a saúde pública e a educação pública vem da Noruega. E a gente não pode falar que a Noruega, evidentemente, é uma ditadura, né? Então é uma bobagem esse tipo de relação, né? Que se faz, que fala que determinado governante ou determinado político defende ditadura. Não tem nada a ver, né? Por quê? Porque o Brasil teve relações muito importantes com os Estados Unidos, né? Com o presidente Bush e o presidente Barack Obama, né? O W. Bush e o Barack Obama, como também teve relações com a Europa, né? Você vê o próprio presidente da França, né? É um cara que se colocou contra a prisão do presidente Lula, né? O Emmanuel Macron, e o Emmanuel Macron não é um ditador e muito menos um comunista, né? Pelo contrário, ele é um cara liberal, né? Então, o que acontece? Os países, eles têm que defender determinadas coisas que são importantes para eles. Então, se, por exemplo, nós temos uma lei que é muito boa dos Estados Unidos, nós podemos adotar aqui. Agora, se você falar que Cuba, por exemplo, tem um governo ditatorial, tem.
né? Mas, inegavelmente, Cuba tem um grande sistema de saúde, tem um grande sistema educacional, né? E tem um grande sistema de segurança, né? E a segurança pública, né? Por que você não tem grande violência, né, em Cuba? Porque você tem uma certa estabilidade, né, em relação à população. A população não tem grandes milionários e pobres miseráveis. A população, né, alguns dizem que é todo mundo pobre igual, né? Então, mas então isso diminui drasticamente a violência urbana, né? Essa falta de diferença, né, entre as pessoas, né? Por quê? Porque pessoas muito ricas acabam gerando, né, problemas, né, de terem as suas posses, né, cobiçadas pelos outros e tal, né? Por que ele pode ter ou não tem, né? Então, a péssima distribuição de renda, ela aumenta muito a violência urbana. É por isso que nós temos muita violência nos países pobres, né? Você pega o Brasil, por exemplo, extremamente violento, né? Milhares de pessoas morrem, né, na violência urbana, né, na guerra do tráfico, na polícia matando e tal. Então, são milhares e milhares de pessoas, né, que são mortas à bala. Então, quer dizer, nenhum país, né, vai adotar algo que seja, né, ruim para a população, pelo menos um governo responsável. Então, se nós temos um sistema de saúde, educação e segurança pública bom aqui, nós temos um programa, por exemplo, fiscal bom ali, nós temos um programa de distribuição dos lucros e dos royalties do petróleo bom ali no Mar do Norte, dos países escandinavos. Então, foi feito aqui. Quer dizer, um dos grandes motivos do golpe de 2016 foi exatamente a questão da distribuição dos royalties dos lucros do petróleo, que vão fundamentalmente 75% para a educação e a saúde públicas do Brasil. Quer dizer, isso seria uma revolução no Brasil. Mas aí vem, então, o interesse externo, né, que se coloca contra a presidenta, derrubada, né, por um golpe, né, vamos dizer assim, jurídico, né, tal, sem crime de responsabilidade. Ela sofre um impeachment, né, e a base do impeachment é um crime de responsabilidade, coisa que ela não cometeu, né, portanto. Né, e aí você vê como que é uma questão política. O presidente atual cometeu vários crimes de responsabilidade e não sofreu impeachment. Por quê? Porque tem maioria no Congresso. Então, o que acontece? E por que se conseguiu uma maioria no Congresso para se afastar a presidenta? Porque ela tomava medidas que favoreciam a população e que não favoreciam as grandes empresas petrolíferas, né? As chamadas sete irmãs, né? Famosas aí, né? Americanas, britânicas, né? E britânica holandesa como a Shell, né? Então, são interesses muito grandes, né, que existiram ali e que fundamentalmente levaram ao golpe de 2016. Então, o que a gente tem hoje? Então, nós temos aí a possibilidade, né, a esquerda hoje, ela defende o quê? Ela defende aprofundamento da democracia, né, defende a questão da distribuição de renda, né, e uma ação muito efetiva do Estado, né, não só como regulador da economia, mas também como investidor e vai induzir, né, a produção e o consumo brasileiro. Então, isso é que a esquerda defende. Dentro disso, quer dizer, uma democracia radicalizada no sentido que desde o município, né, o Brasil tem 5.570 municípios. Então, desde o município, toda a aplicação de recursos, né, que são livres, disponíveis para ser aplicados, tem que ser discutido com a população. Né? É por isso que a própria Constituição, né, de 1988 estabeleceu os chamados conselhos municipais, né, os conselhos populares municipais, aonde esses conselhos são ouvidos, né, pelo prefeito, pela Câmara e tal, para a aplicação de recursos. Né? Então nós defendemos uma democracia, né? Então não há uma defesa, por exemplo, você dizer que eu vou ter relação com a Venezuela, eu vou ter relação com a China, né? Porque se fosse assim, nós teríamos que cortar a nossa relação com a China. Você já pensou se a gente cortasse a relação com a China por ser uma ditadura? 60% dos produtos que nós temos não ia ter mais. Né? Então, quer dizer, e assim os Estados Unidos também. Tá? Os Estados Unidos têm o maior parceiro comercial dos Estados Unidos
é efetivamente a China, né? Então, e também grande parte da dívida pública americana e tal hoje está nas mãos de chineses. Então, quer dizer, ninguém acusa o presidente dos Estados Unidos de ter relação com a China e dele ser, então, um cara apoiador da ditadura. Então, de repente, aqui, né, nós vamos dizer que você tem um governo, né, que tem relação com a Venezuela, que é uma relação diplomática, comercial, assim como o país tem relação com os Estados Unidos, tem relação com a França, com o Reino Unido, com a Itália e tal. Então não interessa que tipo de governo tem lá. O país tem relações com todos os outros, né? No sentido de melhorar sempre a sua venda de produtos e a compra de produtos. Para quê? Para que a população seja favorecida, certo? Então, se o Brasil, por exemplo, pode comercializar com a Venezuela, né, e ter até um superávit nessa balança comercial, como o Brasil sempre teve, né? O Brasil sempre exportou mais para a Venezuela do que importou, né? Então o Brasil tem um superávit comercial com a Venezuela, ainda tem, né? Então evidentemente que você não vai cortar relações comerciais com países por causa do seu tipo de governo, né? Porque senão nós cortaríamos relações, por exemplo, diplomáticas e comerciais com a China. Por quê? Porque efetivamente a China é uma ditadura. Então a esquerda brasileira ela não defende um governo igual da China, ou igual de Cuba, ou igual da Venezuela, ou igual da Coreia do Norte. Não, defende um governo que seja para o país, né? E esse governo para o país, né, significa um governo que vai favorecer a maioria da população. A maioria da população tem que ser atendida por ações governamentais. Então, a ideia é que você tenha um governo que proteja as minorias, né, como a Constituição determina, né, as minorias que sejam quaisquer, né, tal, e que também faça com que nós tenhamos, né, como a própria Constituição diz também, que nós tenhamos o quê? Geração de emprego, geração de renda, né, uma educação pública e gratuita de boa qualidade, uma saúde pública, né, de boa qualidade, com um fortalecimento do SUS, né, porque o SUS, gente, ele é invejado no mundo inteiro, é invejado até pelos Estados Unidos, né, o Barack Obama tentou fazer um programa lá que ficou conhecido como Obamacare, né, tal, lá nos Estados Unidos, que seria o quê? 1/3 do que é o SUS hoje no Brasil. Ele teve isso como base, né, para tentar fazer o programa. Mas é que os Estados Unidos têm outro tipo de conjuntura e outro tipo também de cultura, né? Então não deu muito certo a adoção lá porque os parlamentares ficaram contra, né? Não porque o programa fosse ruim, né? Mas é porque eles têm um outro padrão, né? Então, quer dizer, quando a gente defende, né, ações governamentais, defende uma maior ação estatal, a gente está defendendo dentro das questões da democracia. Para quê? Para que o orçamento da nação possa ser aplicado exatamente onde mais precisamos, né? Então, hoje, indubitavelmente, nós precisamos pegar o orçamento do Brasil e parar de destinar, por exemplo, 400 bilhões de reais do orçamento da nação para o pagamento, né, de dívida bancária. Isso aí tem que acabar, né? Nós temos que fazer uma renegociação, não é não pagar, é fazer uma renegociação com os bancos, né? Como os Estados Unidos têm, por exemplo, né? Os Estados Unidos têm um déficit, né, orçamentário grande. Como é que ele faz? Ele negocia. Só que eles têm papéis de 100 anos, 150 anos para vencer, né? Então ele pega o dinheiro agora, dá o papel lá, e esse papel vai ser resgatado, né, daqui 150 anos no mercado normal. E aí você tem todo um mercado paralelo, né, da relação dessas letras aí de câmbio, né, e tal, e de papéis da dívida pública americana. Então, quer dizer, nada que isso não possa ser feito no Brasil também, né? Então nós precisamos fazer com que haja também uma desconcentração bancária no Brasil, né? Porque nós temos 85% dos depósitos em 5 bancos, né? Isso é inimaginável nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos são milhares e milhares de bancos, né, que tem lá, onde todo o capital, né, que gira no país estão aplicados em milhares de bancos, né? Se você pegar no Brasil, são os 2 bancos
federais, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, que são bancos brasileiros, né? E o Santander, que é um banco espanhol. Quer dizer, esses 5 bancos, eles retêm praticamente 85% de tudo que é depósito, aplicações, tal, que existe no país. Então, quer dizer, nós temos aí uma concentração bancária muito grande. Quer dizer, como é que a gente desconcentra isso? É exatamente com a ação estatal, né? Então, você fazer com que os bancos, que é muito comum nos Estados Unidos, bancos, né, de cooperativas, né? As cooperativas aí são bastante importantes, né, para a gente até tentar fazer com que aquela ideia de lucro pelo lucro desapareça, né? Por quê? Porque a cooperativa, ela faz com que você seja uma espécie de sócio daquele banco, né? E todo final do ano você vai receber um dinheirinho ali, né? Que tem a ver pelo que você depositou ali, pelo seu saldo médio, pelas aplicações que você tem, você recebe no final do ano, você recebe um valor, né? Que seria um valor que te cabe, né, dentro de um percentual daquele capital do banco, né? Então, que é como acontece nos grandes bancos, só que nos grandes bancos os acionistas recebem alguns bilhões de reais de lucro, né? Porque você pegar os bancos, por exemplo, eles têm 20, 30, 40 bilhões de lucro, né? Às vezes no semestre, né? Então é bastante diferente das cooperativas, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que as cooperativas bancárias, né, e financeiras tenham um grande apoio, né? Para quê? Por quê? Porque ela vai oferecer para você, né, com a ação governamental, crédito a juros mais baixos, prazos mais longos e tal. E isso vai obrigar os bancos privados a fazer a mesma coisa, porque senão eles vão perder clientes, né? Então você dá uma certa estabilizada. Então, quer dizer, o que nós defendemos aqui, né, não é um governo, né, tipo chinês, tipo cubano, nada disso, né? Nós defendemos um governo especificamente brasileiro. E um governo que a gente defende é muito ao contrário da ditadura, pelo contrário, né? Nós defendemos um governo amplamente, radicalmente democrático, né? Porque só assim a gente vai conseguir ter as medidas, né, para que a maioria da população tenha, né, benefícios, né, tenha melhoria das condições materiais, condições culturais, né, condições também de vida, né? Então tenha melhoria na sua vida como um todo, né? Então nós, pelo contrário, nunca defenderemos uma ditadura, né? Então, quer dizer, não tem nada a ver, né? Então você pode até ter partidos aí hoje em dia, né, que defendem, né, um governo tipo chinês, né, tipo cubano e tal, né? Só que também esses governos, eles acabaram adotando essas medidas, né, de governos mais fortes, né, mais até ditatoriais, exatamente por questões históricas, né, de grande intervenção dos Estados Unidos, né, por exemplo, lá, ou mesmo grande intervenção da União Soviética, né, que acabaram, então, adotando ali ações, né, que muitas vezes até militares, né, contra esses países, né? Então, aí eles foram tendo, né, um tipo de regime, né, que hoje tem essas características, né? Mas o Brasil, né, e grande parte da esquerda brasileira não defende esse tipo, né, Por isso que eu trouxe até esse livro aqui, porque esse livro, ele mostra exatamente o quê? Ele mostra toda a revolta da juventude chinesa na década de 80, né, final da década de 80, contra o autoritarismo do governo chinês, né, onde eles queriam democratização, né, do país. E o regime chinês não aceitou esse tipo de coisa, né? E a esquerda que nós defendemos aqui no Brasil é uma esquerda que quer efetivamente a democratização do regime político chinês, né? Então, não tem nada a ver essa ideia de que determinados grupos falam, né, de que o governo da esquerda brasileira ele quer implantar uma ditadura. Muito pelo contrário, né? Quem está se falando muito, bicho, é um trovão aí que acho que o pessoal que vai assistir acho que vai até sentir, né, que vocês falaram. Então, muito pelo contrário, né? Quem está defendendo a ditadura aí é determinado grupo,
né, do atual governo brasileiro, né, que nós estamos falando aqui, né, não sei se daqui a pouco o pessoal vai ver isso aqui daqui 20 anos, né, então nós estamos falando hoje no dia 21 de setembro de 2022. Né. Então o atual governo é que fica defendendo medidas autoritárias, como o fechamento do poder judiciário, o fechamento do poder legislativo, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o STF, né, que é o poder judiciário, vamos fechar a Câmara e o Senado, que é o poder, né, legislativo. Então, quem está defendendo esse tipo de coisa é o atual governo, né, e o atual candidato, que defendeu, e sempre defendeu em 4 anos de governo, sempre falou sobre isso aí. Né? Sempre falou, inclusive um dos filhos dele, que é deputado estadual, né, falou que com um cabo do Exército e 2 soldados, né, eles fechariam o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Quem sempre defendeu, né, a ditadura foi o atual governante, né, e também, né, atitudes que ele sempre tomou, né, que são sempre atitudes autoritárias. Né? Se você pegar e notícias falsas, por exemplo, né, que é uma característica muito grande desse pessoal. Né? Por exemplo, você chegar e falar que um governo que governou o país durante 13 anos e pelo contrário, né, sempre deu muita liberdade para o povo, diz que vai fechar a igreja e vai tomar sua casa e tudo mais. Né? Então, quer dizer, isso é algo completamente falso. Né? Porque, de uma certa forma, o atual governo ele tem uma contradição muito grande. Então, de uma certa forma, ele fala que o PT governou o país, porque ele fala que é ladrão, né? Ele fala que quebrou a economia do país. Então, de repente, o PT governou o país para o mal. Né? Por quê? Porque teria tido corrupção, né? Teve mesmo, e tal, como em qualquer governo tem, mas tem que ser combatido, e quebrou a economia do país. Uma coisa que é falsa, mas tudo bem, é falado. Mas, de repente, quando você tem um outro lado, né? Vai fechar a igreja. Então, quer dizer, aí parece que o PT nunca governou o país. Por quê? Porque em 13 anos, nenhuma igreja foi fechada. Né? Em 13 anos, nenhum quarto de casa foi tomado para o pobre morar. Né? Então, não existe esse tipo de coisa. Então, quando é para o mal, parece que aí o PT governou. Agora, quando é para ter determinadas coisas que eles falam que o PT fará, parece que o PT não governou. Né? E o PT governou durante 13 anos o país. Né? E nunca tivemos nenhum tipo de atitude autoritária. Muito pelo contrário, né? Sempre foram adotadas medidas democráticas. Por exemplo, todos os procuradores gerais nunca foram protetores do presidente, como o atual procurador-geral é. E esse procurador-geral nem votado foi. Ele foi pinçado lá e o presidente da República o indicou, porque sabia que ele ia protegê-lo nas ações penais. Né? Quer dizer, nem abrir ação penal. Né? E o governo do PT sempre indicou, no Acordo de Cavalheiros, os procuradores votados, né? Mais votados pelo Ministério Público. Então, quem o Ministério Público votou e indicou, foi indicado pelo presidente da República e pela presidente da República como procurador-geral. Né? Os atuais 2 ministros do STF indicados pelo governo atual sempre decidem a favor do governo atual. Os indicados pelo PT sempre decidem republicanamente. Você pega, por exemplo, Rosa Weber, por exemplo, mandou prender o Zé Dirceu. Né? Você pega, por exemplo, Joaquim Barbosa, que foi indicado, fez toda a farsa do mensalão. Né? O próprio Barroso, um cara, né, que votou até contra a candidatura do Lula atualmente, né, hoje, essa candidatura em 2022. Né, ele votou contra, né, achando que ele não pode ser candidato, né, e foi indicado pelo governo do PT. Então, quer dizer, e hoje o Nunes Marques e o outro indivíduo lá, que foi o mais recente, sempre que é uma ação que pode prejudicar o governo atual, eles votam contra. Né? Então, quer dizer, a gente está vendo quem tem, né, efetivamente a ideologia na sua prática. Né? Por quê? Porque todo e qualquer
toda e qualquer ação no STF que vai ser considerada prejudicial ao governo, os dois indicados, os dois ministros do STF indicados, votam contra, né? E aí, graças a Deus, são 11, né? Então fica sempre 9-2, né? Então, quer dizer, obviamente que não há nenhum tipo de ideia, né, de implantação de ditadura aqui no Brasil, né? A não ser por esse pessoal que está atualmente no governo, né? Por parte da esquerda, que tem uma relevância eleitoral, né, que é o PT e os seus aliados, nunca se pensou em adotar uma ditadura, né? E durante 13 anos de governo, nunca você viu nenhum tipo de ação governamental, projeto de lei e tal, para fechar Congresso Nacional, fechar STF, né? Não indicar o procurador, né? Porque mesmo o Fernando Henrique, né, que é um democrata e tal, ele indicou o 7º mais votado, né, que depois ficou conhecido como engavetador geral da República, né? Porque todos os processos que poderiam ir contra o presidente Fernando Henrique Cardoso eram engavetados, né, pelo Geraldo Brindeiro, né, que era o procurador na época. Então, quer dizer, nada, né, que foi feito pelo governo, né, nos 13 anos de 2013 e 2016, pode ser colocado como ato ditatorial. Nenhuma coisa, nenhuma, né? Então, quer dizer, o que se fala que é algo que nunca foi feito. Pelo contrário, né? Por exemplo, fala que vai fechar a igreja, né? Fechar a igreja. Quer dizer, pelo contrário, né? Quer dizer, as igrejas, elas nunca tiveram tantos fiéis como na época do governo Lula, né, e Dilma. O governo Lula instituiu o Dia Nacional do Evangélico, né, e sempre dialogou com as igrejas evangélicas. Então, quer dizer, nada explica, a não ser uma invenção, de que o governo Lula, se ganhar a eleição, né, o presidente Lula ganhar a eleição, vai fechar a igreja evangélica. Quer dizer, ficou 13 anos no governo e nunca, pelo contrário, né, sempre houve um diálogo muito grande com os evangélicos. Então, não existe esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, nunca se defendeu ir contra a religião, nunca se defendeu tomar a casa das pessoas, né? É que nem a brincadeira, quem toma a casa das pessoas é o banco, né? Você tem a casa financiada, não paga, o banco vai lá e toma. Você vê nos Estados Unidos quantas milhares de pessoas foram morar na praça, né, e fazendo uma barraquinha porque perderam a casa, né, porque não conseguiram pagar depois da crise de 2008. Então, quer dizer, isso aí o próprio Bernie Sanders, né, que é um senador lá nos Estados Unidos e também foi candidato, né, pré-candidato à presidência da República lá, ele mesmo falou, né, que tudo aquilo que os americanos pensaram que era o comunismo que ia fazer, né, deixar você na pobreza, né, tomar a sua casa, tomar o seu carro, tudo aquilo que eles achavam que era o comunismo que ia fazer, foi o capitalismo que fez. Foi o capitalismo que fez, né? Foi o capitalismo que tomou a casa da pessoa, porque ela não tinha dinheiro para pagar. Foi o capitalismo que tomou o carro da pessoa, porque ela não tinha como pagar. Então, é isso que a gente defende, né? Uma radicalização da democracia. Só que, ao radicalizar a democracia, né, você vai contra grandes interesses. E aí esses grandes interesses econômicos, né, principalmente, e até transnacionais, né, dos Estados Unidos, principalmente, se colocam, então, contra ações do governo. Por exemplo, a questão da repartição, né, dos lucros e dos royalties do pré-sal, né, que iriam, primeiro, que eles não aceitavam o pré-sal. Tanto é que logo após o golpe, o que fez o Temer? Ele pegou e acabou com a lei, né, da repartição dos lucros e royalties do pré-sal, né? Acabou com ela, simplesmente acabou. E o que eles fizeram? Pegaram todas as bacias do pré-sal e venderam para as empresas estrangeiras, né? Chinesas, né? Americanas e tal, compraram o pré-sal brasileiro, né? E é algo que precisa ser repensado, né? Então, quer dizer, quando você vai contra grandes interesses, né, aí sim, não quer dizer que você defende a ditadura, é que você está indo contra grandes interesses. Para quê? Para pensar em fazer uma distribuição daquela riqueza, né, para a maioria da população brasileira. Tá? Então é isso
que nós defendemos, democracia sempre. Um abraço, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.